Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aula de correção, tá? De geografia. E como toda aula de correção, para começa com uma mensagem. E a mensagem do dia diz o seguinte: todo esforço valerá a pena. Tudo aquilo que você, se esforça, se dedica, vai ter um resultado. Então, vai sim valer a pena lá no final, tá bom? Então, vamos para a correção das atividades do capítulo 5 e 6. Então, peguem aí o material, se organize. A aula de correção é sempre uma aula mais extensa, tá? Que você precisa aí se organizar para conseguir fazer. Então, capítulo 5 é aquele capítulo que fala a terra por dentro e por fora, turminha. E aí a Pro começa lá na página 126. De que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? A partir do resfriamento aí da massa pastosa denominada de magma, que vem aí do interior da Terra. Então, a partir desse resfriamento, a gente consolidou essa crosta terrestre, a nossa litosfera, a camada rochosa. Primeira informação importante aí. A segunda, ele fala um pouquinho aqui sobre a questão do surgimento dos primeiros seres humanos. Esse pensamento é correto? Justifique sua resposta. Então, aqui é uma resposta 100% pessoal. A partir da frase, o que você entende? Você acha que é correto? É uma resposta pessoal. Então, a prova não vai argumentar porque cada um vai ter o seu entendimento aí. De que forma o uso aí do carbono 14 e do urânio aí, 235 e 238 são importantes para o estudo do passado geológico da Terra. É essencial, porque a datação dos vestígios de animais, vegetais, minerais permite aí reconstruir o passado geológico, e descobrir aí fenômenos que aconteceram nesse passado aí geológico da Terra. Então, o estudo do carbono, ele vai dar a possibilidade da gente fazer a datação desses vestígios, tá bom? Então, é a partir desse estudo que a gente consegue fazer esse processo aí, turminha. Seguindo aqui, ele coloca para vocês um textozinho, tá certo? Aponte as características de maior destaque das eras geológicas citadas aí no texto acima. As eras, que ele vai citar aí vai ser a do dinossauro, ou seja, a era mesozoica, tá bom? Que foi marcada pelo processo, que a gente já conhece, e aí ele vai dando aí informações sobre o que é que surgiu nesse período aí, que vocês vão estar tendo que colocar também. E a outra é a era cenozoica, que foi aí fundamental para o aparecimento da espécie humana. Então vocês vão perceber que ele vai falar sobre os dinossauros, e depois aí sobre o aparecimento do Homo sapiens. Então, as duas eras que ele cita no texto é a dos dinossauros, ou seja, mesozoica, e a do Homo sapiens, que é a cenozoica. Então, é essas eras que vocês deveriam citar aí na questão e falar um pouquinho sobre elas. A Pro entregou um material super rico sobre essa questão aí, para que vocês tenham argumento suficiente para colocar. Pausa aí também e vê o que vocês podem adicionar de informação que tem aqui também, certo? B, o texto faz referência a duas eras geológicas distintas. Identifique-as. Mais uma vez, a era cenozoica, o aparecimento aí dos dinossauros, e a era mesozoica e a era cenozoica, o surgimento aí do Homo sapiens. Então, são as eras que vai ser citada mais uma vez, ele quer que você coloque aí, essa informação no texto. Então, A e B respondida aí com sucesso. Na quinta, ele diz assim: já aprendemos que o tempo histórico é diferente do tempo geológico. Sim. A seguir, temos algumas imagens. Outro ponto. Associe-as ao tempo que devemos empregar para compreendê-las e justifique suas respectivas respostas. Então, a primeira imagem, tempo histórico, porque a prática esportiva é um exemplo de tempo histórico, Então, tranquilo até aí. Segunda imagem, é tempo geológico, ele está mostrando aí uma formação de falésias, Isso daqui, uma transformação da crosta terrestre, ou seja, uma transformação do espaço geográfico, ou seja, uma transformação geológica. Então, o tempo da formação da natureza é o tempo geológico. Então, tempo geológico. Terceira imagem, tempo histórico, porque são crianças brincando, Então, a imagem revela aí um exemplo clássico também de tempo histórico, O tempo que a gente pensa aí, nesse processo de ser criança, de estar nesse processo, de brincar. Tranquilo até aí? Nós vamos aí para essa questãozinha, tá? Que já é a questãozinha do encerramento aí
do capítulo. Ele dá o texto, leia o texto abaixo, né? Vai aí dando informações interessantes sobre o texto e depois ele pergunta. Agora responda as perguntas. Se o homem foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais importante? Porque ele tem aí o poder, ele tem a capacidade de agir, refletir, de modificar a natureza para atender suas necessidades. Por isso ele é considerado aí o mais importante entre os seres. Então vocês vão lembrar sempre disso. B. Você acha que se deve criar, né, o antropoceno? Justifique sua resposta. Você acha ou não que deve criar esse processo aí? É uma resposta pessoal, tá bom? Mas você deve considerar as informações que estão no texto. Por isso que a prova não vai colocar aqui, né, nenhuma inferência, porque é uma resposta pessoal. Você acha, lógico que você não responder a partir do texto, tá? Então tem que ler aí o texto. A prova não vai ler para não ficar extenso aqui, mas vocês têm que ter a capacidade de ler e refletir sobre ele, tá bom? Então a resposta aqui pessoal, vocês podem olhar inclusive a argumentação que ele coloca aqui para ajudar vocês aí, meus amores. Seguindo aqui, ele coloca uma imagem, né, de uma rocha e ele pergunta: que evidência o levaram a essa resposta? Que resposta? Analisando a rocha da foto, ela é do tipo intrusiva ou extrusiva? Intrusiva ou extrusiva? Ela, né, por exemplo, está observando aí do tipo intrusiva, por conta da presença de cristais visíveis a olho nu. Toda rocha que tiver aí esses cristalzinhos, né, visíveis a olho nu, ela é do tipo intrusiva. Tranquilamente é para vocês essa resposta, tá bom? Aqui já é a terceira questão e ele quer que você coloque a sequência correta, falando sobre litosfera ou crosta terrestre, manto e núcleo. Qual é que vai se encaixar em cada um? Então, observando aí a ligação da coluna, primeira colocaçãozinha se refere ao núcleo, a segunda se refere, né, à crosta ou litosfera e a última ao manto, tá bom? Então, a sequência correta vai ser 3, 1, 2. Então, marcando aí a resposta correta, que seria a C. Tá certo, meus amores? Tranquilamente aí façam essa correção. Aqui é uma reportagem, leia a reportagem a seguir e depois responda ao que se pede. Então, ele fala que os pesquisadores alemães anunciaram, né, aí o mais completo fóssil de dinossauro já achado na Europa, né? Então a reportagem era sobre isso. Seguindo aqui, tem a reportagem, aí ele vem para as questões. O fóssil citado na reportagem foi encontrado em que tipo de rocha? Justifique como você chegou a essa conclusão. Se ele foi encontrado a partir de escavação, se ele estava dentro da rocha, só pode ser rocha sedimentar. Falei para vocês que a gente só encontra esses vestígios em rochas sedimentares, porque a partir da formação de sedimentos, né, de colocação, deposição de sedimento, é que ela vai ser formada. Então, rochas sedimentares aí vai ser a resposta correta. B. Em que era geológica esse animal provavelmente viveu? Na era Mesozoica. Mais uma vez aí falando, reforçando a era que a gente vai encontrar os dinossauros aí. Essa daqui é uma resposta pessoal, tá bom? Que você ia ter que colocar aí uma linha do tempo sobre a sua vida, né? Colocando aí fatos importantes, então cada um ia fazer o desenho aqui que achasse necessário. Se não quiser desenhar, vocês poderiam também recortar e utilizar imagens para poder fazer essa questão. Essa questão é uma linha do tempo da vida de vocês, pessoal demais aqui, tá bom? Então desenhe ou utilize aí, né, a questão de imagens, de livros, revistas. Fiquem à vontade também para utilizar esses materiais aí, esses recursos para poder fazer essa questão. A última questão aqui, a questão número 6, né, referente a esse primeiro capítulo que a gente está corrigindo hoje, é um diagrama, né? Então você vai ter que preencher aí essa cruzadinha, vamos colocar assim. E aí tem perguntas, né, na horizontal, e tem questões aí na vertical. Então, como é que você deveria preencher? O primeiro ponto aqui, né, a primeira resposta da horizontal seria manto, tá bom? Então, a primeira resposta da horizontal é manto. Segunda é núcleo, tá bom? Então, ó, vão preenchendo aí, né, da melhor forma possível. Terceira, crosta, tá? Terrestre. A quarta, o quaternário. Então, seriam aí as 4 perguntas da horizontal para preencher.
Na vertical a gente só tem duas, tá bom? Então só são duas aí para que você fique, né, de forma bem tranquila de entender. A primeira, litosfera, que já está aí, né, colocada para ajudar vocês a preencherem, e a segunda seria o magma, tá bom? Então, fica muito tranquilo aí também, vocês conseguiram fazer em sala de aula, para observou, não tivemos dificuldade, só a última, né, na horizontal, que era o quaternário, aí vocês devam corrigir, porque ficaram aí na dúvida de que era geológica seria aí, né, de que período seria essa questão aí. Então, seguindo agora, nós vamos falar as atividades aqui no capítulo 6, que fala, é aquele capítulo que trabalha as formas, tá, do relevo e os agentes internos também do relevo. Então, vai focar aqui na questão interna desses relevos, né? Então, vamos lá, começando com a primeira questão, utilizando o seu conhecimento, né? Que conselho você daria para esse agricultor? O agricultor que tem aí, né, que plantar num terreno bem complicado aqui, né, numa área de encosta de morro. Então, a melhor alternativa para a prática da agricultura em morros ou montanhas, tá bom? Seria a técnica aí da curva de nível, né? Para poder ajudar esse agricultor a não perder a plantação na primeira chuva aí, tá bom? Então, seria a utilização da técnica da curva de nível. Seria aí o conselho mais adequado que a gente poderia dar para esse agricultor aí. Aqui, gente, na segunda questão, ele coloca aí, né, para vocês um perfil topográfico, né, com várias formas de relevo. E ele diz assim, observe o desenho, né, abaixo, né, apresentado aí, abaixo, sobre o relevo. Agora eu respondo ao que se pede. Então, identifique, né, e denomine aí a unidade do relevo apresentado no espaço da letra A. Então, na A, a gente tem aí, próximo à água, então vai ser o que? Uma planície litorânea ainda, ele complementou aqui no livro, tá bom? Mas geralmente, né, esse espaço aqui que está próximo à água, como vocês podem observar na imagem, vai ser planície, tá bom? Então, a resposta correta seria planície. B, verifique e denomine em qual espaço está localizado uma depressão. Observando aí essa imagem, aonde é que a gente pode observar uma depressão? A depressão, né, como está próxima aí, né, sendo um lugar mais rebaixado, próximo a locais mais altos, a gente pode observar que tem aí indicando com uma letrazinha somente a D, né? Então, a D seria esse perfil parecido com uma depressão. Entre as unidades do relevo C e D, né, indique o que sofreu mais aí ação erosiva e explique por quê. Né? Então, a gente vai observar que foi a letra C. Então, a letra C, ela sofreu com certeza mais erosão do que a D. Como assim, professora? Mas a D está mais baixa. Mas a gente percebe aqui a ação da erosão, ó, porque o terreno aqui ficou exatamente aí, ó, achatado. Então, isso daí vai indicar que aquilo era um processo mais elevado e com o passar do tempo ela foi achatando. Ou seja, a gente vai ter um processo de erosão bem mais intenso. Ok? Então, observem sim essas características. Seguindo aqui na terceira questão, faça um pequeno comentário sobre os principais riscos, né, que essas pessoas aí, né, podem ter, né, por morar aí nessas situações. Então, que situações são essas? De habitações em áreas de morro ou colinas, né, que ele vai dizer que é uma questão aí muito comum no Brasil, né, pessoas que não têm condição de morar nessas áreas aí, né, que são consideradas áreas de riscos. E aí ele diz fazer um pequeno comentário sobre isso. Então, as pessoas, né, correm o risco de ter suas casas tanto, né, arrastadas, derrubadas, destruídas aí por deslizamentos de terra, né, por uma questão de chuvas, né, forte, então derrubar essas casas. Então, isso daí é um risco para a vida. Lógico que ele entende porque as pessoas vão morar lá, né? Porque provavelmente não tem outra opção, mas que é perigoso, é sim, é extremamente perigoso, como a gente já pode observar. Na quarta questão, tá certo, gente? Então a gente entende aí, né, e faz esse comentário. Aqui é só uma sugestão de resposta, porque vocês poderiam colocar outras informações que vocês associarem a esse cenário que ele colocou para vocês. Na quarta questão, ele diz assim, ó, liste 3 aspectos dessa forma de relevo que favoreceram a esse desenvolvimento aí, tá bom? Então, ele está falando aqui do processo, tá, de relevo de planície. Então, a gente tem uma facilidade na locomoção, na construção de casa,
para uma facilidade para a prática agrícola. Então, por isso que as planícies, historicamente, elas foram escolhidas para poder servir de locais de habitação, porque era muito fácil você se deslocar, você se desenvolver dentro de uma planície, por ter água próxima, por ser um relevo sem ser acidentado. Então é muito mais fácil, como a gente comentou muitas vezes aí, né, em sala, sobre essas questões que, né, levaram historicamente as planícies ser os pontos, né, de maior atração populacional. Seguindo aqui, ele coloca imagens, né, para a gente observar, imagens aí, né, principalmente do Rio de Janeiro, e ele diz assim, né, nessa área, como a ação, né, humana potencializou a ação da natureza. Então a gente percebe o que, minha gente? Que a construção em local irregular, né, o desmatamento vai fazer com que a ação humana acabe potencializando uma coisa que já é da natureza. Então, construção, aqui a gente pode observar na segunda imagem, construção em próximo a um córrego, né, que seria um rio, na verdade. Então, a natureza ela vai tomar seu curso, né, natural, que é dela. E aí, quando o homem constrói próximo a isso, quando o homem desmata, então tudo isso vai potencializar uma ação da natureza, gerando esses transtornos que a gente observa aí claramente na imagem, tá bom? As chuvas, né, acontecendo, que a chuva vai acontecer. Mas, por conta dessa condição humana que o homem provocou, que a gente vai ter esses transtornos aí mais gritantes, né, de uma forma bem mais extensa. Tranquilo, meus amores? Aqui na página 165, ele começa a colocar encerramento do capítulo e ele vai colocar questões para vocês irem marcando. Essa primeira aqui, ele fala sobre a questão do vulcanismo, né? Terremotos e tudo mais. Ele diz assim, entre alternativas abaixo, marca aquela que indica essa denominação. Denominação de quê? Da área do nosso planeta Terra que tem o maior, né, a maior quantidade de vulcões, né, e também a maior quantidade aí, né, de eventos sísmicos. Vai ser o cinturão de fogo do Pacífico. A gente visualizou que era o ponto do planeta Terra que tem aí a maior proximidade entre esses eventos aí, né, que provoca esse intenso movimento aí nesse ponto do planeta. Então vai ser a B, né, o cinturão de fogo do Pacífico, por isso o nome fogo, né, porque tem muitos vulcões e também acontece muito terremoto nessa área. Porque é o encontro de placas tectônicas. Então, já sabe que o movimento ali vai ser grande. Seguindo aqui, ele coloca uma imagem, ele diz qual o nome, né, do agente que a formou, né, formou essa imagem aí. O nome do agente é um agente interno, lógico, evidentemente, vai ser o tectonismo, né? Então, o movimento das placas tectônicas é que vai formar esse tipo aí de imagem que a gente tem. Qual o nome do resultado da ação desse agente? Uma falha. Você está percebendo a separação, né? Então, quando tem esse degrauzinho, assim, uma escadinha praticamente, é uma falha geológica. Que tipo de relevo que esse resultado pode produzir? Pode produzir tanto uma grande depressão, né, por conta disso, como também as montanhas. Então, a gente vai ter aí essas duas possibilidades aí de resultado acontecendo. Nessa questão aqui, ele coloca assim, o Brasil é um país muito tranquilo. Isso é um fato, a gente comentou, né, e fala muitas vezes. E aí ele coloca uma frase, tá bom? Então ele diz assim, em nosso território não existem maremotos, terremotos, vulcões e furacões. Essa frase foi aí, né, repetida durante várias vezes, né, sendo justificada aí tranquilamente. Reescreva a frase retirando os erros contidos nela, né, e tendo aí em vista, a partir do seu conhecimento adquirido aqui nesse capítulo. A frase seria correta se a gente tivesse assim, em nosso território não existem maremotos, terremotos e furacões, mas temos sim vulcões extintos. Lembra que eu falei para vocês que não tem vulcão ativo, mas a gente tem sim vulcões no território brasileiro, que muita gente aí acha que não, né? Então na frase que está errada justamente a questão do vulcões. Não temos aí, né, maremotos, terremotos, vulcões e furacões. Furacões, terremotos e maremotos não, mas vulcões sim, tá bom? Então devem aí reescrever essa informação. Aqui a gente tem uma imagem e ele fala assim, em que áreas geológicas do planeta ela pode acontecer? Isso daqui a gente tá vendo o quê? Um maremoto, né? Então, em áreas de estabilidade tectônica, a gente vai ter aí
A formação das grandes ondas, ou seja, dos maremotos. Que causas naturais podem ser desencadeadas em um tsunami? As causas naturais vai ser o choque das placas tectônicas. Então, geralmente quando essas placas se chocam, a gente tem aí o terremoto, logo em seguida, se for aí próximo, né, ao oceano, a gente vai ter aí, né, também acontecendo aí esses tsunamis. Pode ocorrer um tsunami no Brasil? Justifique sua resposta. Dificilmente vai ter um tsunami, até porque o Brasil ele fica no centro da placa tectônica aí sul-americana. Então a gente não tem a condição, né, de estar na borda dessa placa. Então só quem está nas bordas, né, de placas tectônicas é que sofre essas ações. Não é o caso do Brasil, então dificilmente a gente passaria por um tsunami, um terremoto, tá bom? A gente tem acomodações rochosas, mas terremoto não, né? É bem difícil aí acontecer. Na quinta questão, ele fala assim, sobre a atividade vulcânica no Brasil, julguem os itens a seguir. A gente comentou muito sobre isso e nessa questão, somente o item 3 é correto. O item 1 e o item 2 está incorreto, porque justamente fica enfatizando que no Brasil não tem atividade vulcânica. No Brasil tem sim a questão do vulcanismo, mas ele está, né, não está em atividade ativa. Mas a gente já aconteceu sim, né, o ano passado geológico histórico do Brasil. Tá bom? Então somente o item 3 é o correto, portanto a alternativa correta seria a B aí para vocês, tá bom, meus amores? Nessa questão ele dá um textozinho base de apoio para vocês, ele diz assim, que atividade a autora do texto incentiva que as pessoas façam? O turismo em vulcões. Então ela fala o tempo todo aqui da maravilha que é conhecer e visitar vulcões, né? B. O texto cita um benefício econômico que o vulcão pode ocasionar aí. Qual é esse benefício aí econômico? Seria o solo fértil. Então, as terras roxas, né, como a gente costuma dizer, que são terras, né, de locais onde já aconteceu atividades vulcânicas e aonde acontece, são solos extremamente férteis. Para a agricultura é essencial aí, muito interessante, né, que se utiliza. Então, seria aí os benefícios colocados no texto, né, inclusive dessa visitação também. Na sétima, ele diz assim, o que explica o movimento das placas tectônicas? Então, as placas tectônicas, elas estão aí sobre, né, mais ou menos a gente pode entender, sobre o magma. Então, como o magma ele é um material pastoso, né, ele não tem uma densidade, então elas ficam aí se movimentando por estar em cima sobre esse material aí que é mais, né, pastoso. Então, isso leva a esse movimento, tá bom? Como está sendo colocado aqui na questão, tanto de afastamento quanto de choque dessas placas. Tá bom, meus amores? Então, vocês observem muito bem aí para responder. Ele pede para você observar o bloco diagrama e preencher os espaços que estavam aí, né, vazio na imagem de vocês. Então, a gente tem que observar o ponto que se sente, né, primeiro aí o terremoto, quando ele acontece é o epicentro, na superfície. Aonde ele começa é no hipocentro, que vai ser no interior, tá bom? E também tem aí a zona de subducção, que é aonde acontece o choque dessa placa para tudo isso começar. Então, como vocês deveriam preencher essa imagem de forma correta na hora da questão, dessa forma aí, tá bom? Seria a forma corretíssima de preenchimento. Aqui ele dá o textozinho da imagem, colocando inclusive o Círculo de Fogo do Pacífico aí, né? Com uma série de informações e ele pergunta: quais são os principais fatores que geram atividade sísmica no planeta? A atividade sísmica ela está relacionada ao deslocamento, ao movimento das placas tectônicas. Isso vai gerar a atividade sísmica, terremotos, tsunamis, o próprio vulcanismo. A gente já trabalhou isso demais. Porque no Brasil as atividades sísmicas são predominantemente baixas, né? De baixa intensidade ou praticamente não existe. Porque o Brasil se encontra no centro da placa sul-americana. Portanto, é difícil demais de ter aí atividade sísmica no nosso território. Como a Pro já comentou mais de uma vez. Só vai ter atividade sísmica mais intensa os países, as regiões que estão localizadas nas bordas das placas tectônicas, como a gente já trabalhou. Tá bom? Correção feita. Nossa aula finaliza por aqui. Aproveite porque também é uma revisão desses dois capítulos aí
essencial aí para vocês. Então, ó, beijos, fiquem com Deus.